Já era para eu ter feito um vídeo falando sobre a entrevista que o Luciano Huck deu essa semana ao Bial, no Conversa com Bial, mas aconteceram tantas coisas essa semana que eu acabei ficando sem tempo para gravar sobre esse tema. O velho da Havan veio aqui em Aracaju, inaugurou loja, aglomerou, acabou obrigando os funcionários também a ficarem sem máscaras. Alguns políticos puxa-sacos aqui foram lá também aglomerar, abraçar o velho da Havan e também tirar foto com ele sem máscara. Dá um mau exemplo, traduzindo em uma linguagem bem direta. E o Wilson Witzel também teve na CPI da Covid-19, teve aquelas declarações que muita gente está enxergando como polêmica e que pode acabar trazendo aí uma reviravolta no caso envolvendo a morte da Marielle Franco. Só que eu não deixei de pensar em fazer o vídeo do Luciano Huck e por isso que mesmo com esse pequeno atraso, digamos assim, eu acabei vindo aqui falar sobre isso. Por conta do quê? Porque o Luciano Huck, ele reflete o exemplo mais nítido da elite brasileira, que não se importa com grande parte da população, que erra repetidamente e que quando o erro é colocado diante de si, sempre culpa alguém ou se esconde da situação. No caso do Aécio Neves, em 2014, ele foi um dos caras da camisa do A Culpa Não É Minha, eu votei no Aécio, depois apagou todas as fotos do Aécio das redes sociais com ele. Agora aconteceu algo similar em relação ao voto em Bolsonaro em 2018. Bora pro vídeo que eu já dei muito spoiler aqui no início, que tem muita coisa importante pra gente falar. Pois bem, meus amigos, alguns dias atrás, como vocês devem ter visto, o Luciano Huck acabou aparecendo lá no programa do Conversa com Bial para falar um pouco sobre substituir o Faustão aos domingos, sobre a possibilidade dele ser candidato à presidência da República ou entrar na política de alguma maneira. E apesar de várias provas de reuniões que se teve entre o Luciano Huck, representantes de alguns partidos, dentre eles o próprio DEM, por exemplo, antes da saída do Rodrigo Maia, ele disse que nunca foi cogitada a possibilidade de ele entrar para a vida política ou de ele ser candidato a nada. E a gente sabe que isso é uma mentira. Inclusive, ele já está aprendendo bem com os maus políticos. Já começou a mentir, então já tem um dos critérios para ser político do lado que ele quer ser. Do lado do Maia, do lado dos apoiadores do presidente Bolsonaro ou dos apoiadores arrependidos e por aí vai. E aí, após ser pressionado em relação a quem ele teria votado em 2018 e tudo mais, o Luciano Huck disse que apesar do voto ser secreto, ele declarou que ele votou em branco. Quem acompanha as redes sociais do próprio Luciano Huck lembra que, apesar de ele estar dizendo agora que votou em branco, ele fez lobby em 2018 para o Bolsonaro. Não estou dando opinião a favor de nenhum candidato, pelo amor de Deus. Vou explicar de novo, tá? Eu fiz uma análise ao longo da semana da minha opinião sobre as duas candidaturas. Os dois problemas que eu vejo nelas. No PT eu jamais votei e nunca vou votar. Isso é fato. No Bolsonaro de novo. Não estou falando que eu... Assim, levantei os problemas e acho que as pessoas podem sim amadurecer. É o que eu estou falando. Vamos ver o que vai fazer. Tem uma chance de ouro, né? De ressignificar a política no Brasil. Vamos ver. Vamos aguardar. Deixando bem claro que quando uma pessoa fala assim, não voto no PT de jeito nenhum, não é uma possibilidade, e Bolsonaro tem uma chance de ouro agora. Se ele não tivesse votado em nenhum dos dois, seria o famoso isentão, se ele declarasse isso. A gente até tentaria entender, não, ele não fez campanha, ele não criticou um lado, ele não criticou o outro, ele criticou os dois lados, não. Ele basicamente falou isso, deu a entender que o Bolsonaro teria uma chance, que essa chance ele teria de abraçar, mas que ele não votaria de jeito nenhum no PT. Após toda a repercussão que deu, ele vendo evidentemente que a sua imagem é atrelada às repercussões que o seu envolvimento com a política, com a vida pública, acaba ali projetando, e ele, a um passo de substituir o Faustão, queria muito que fosse Thiago Life, né? Foi muito bem no último domingo, mas eu acredito que vai ser o próprio Luciano Huck mesmo, ele já confirmou isso, inclusive na entrevista com o Pedro Bial, e ele disse que não votou no Bolsonaro e nem no Haddad, votou em branco. Eu queria lembrar para vocês que o Luciano Huck é o mesmo que apoiou o Aécio Neves em 2014, inclusive tem até uma foto melancólica, mostra aí, Lincoln, por gentileza. Ele aí, ó, triste na casa do Aécio, imaginando que iria comemorar a vitória do Aécio, e o Aécio perdeu. Inclusive, segundo pessoas próximas a ele até chegou a divulgar que o Aécio tinha ganhado, que alguém do TSE já tinha dito que o resultado da eleição tinha elegido o Aécio, chegou-se até ter uma pequena comemoração, que logo foi frustrada, que inclusive acho que é o momento que foi tirada a foto que vocês viram aí agora há pouco. O problema de tudo isso é que, após toda a situação pós-eleição do Aécio, o Luciano Huck desfilava com a camisa do A Culpa Não É Minha, eu votei no Aécio. Então, com frases do tipo, né, a culpa não é minha, eu votei no Aécio.
Depois aconteceu toda a situação envolvendo o Aécio, que era um grande amigo do Luciano Huck. Fotos do Aécio Neves sumiram das redes sociais do Luciano Huck. Acabou acontecendo depois a mesma coisa com o Joesley Batista, grande amigo do Luciano Huck, após as acusações de corrupções atreladas ali ao grupo JBS, em especial os irmãos Wesley e Joesley Batista, a gente viu o que acabou acontecendo. Fotos também do Joesley Batista apagado das redes sociais do Luciano Huck. Como ele não tem como mudar o que ele falou em 2018, e aí ele vai e se apega na questão do voto secreto para dizer, olha, como o voto é secreto, eu não tenho obrigação de abrir, mas eu vou abrir. Eu votei em branco em 2018. O que é interessante falar sobre isso é que ele demorou praticamente 3 anos para se manifestar sobre um voto em branco que ele deu e que, apesar de toda a situação política que o Brasil tem vivido, inclusive da polarização exacerbada, segundo o próprio Luciano Huck, ele não achou que era conveniente dizer que o voto dele foi em branco, mesmo fazendo lobby para o Bolsonaro em 2018. Mas como eu disse para vocês, o cara que se reuniu com grandes lideranças políticas, o próprio Rodrigo Maia confessou que a candidatura do Luciano Huck estava próxima de ser concretizada, né? A pré-candidatura, ele disse que nunca cogitou essa possibilidade. Isso é uma mentira tamanha, só que ele está percebendo agora que esse envolvimento com a política, que ele acabou buscando ter nesse período aí, especialmente depois de 2018, ele foi buscar nos grupos errados. E ele percebeu que isso estava tornando a sua imagem negativa demais. Então ele percebeu que é melhor se distanciar desse tipo de gente agora do que o meu trabalho aqui está sendo prejudicado. Eu acredito que o que acabou acontecendo foi uma pressão que a Globo deu nele entre o final do ano passado e início desse ano. Para quem não sabe, a Globo pressionou ele a tomar uma decisão até março desse ano, se ele continuaria ou não na Globo para poder ingressar na carreira política ou não. E aí, nesse meio tempo, acabou acontecendo a situação da saída do Faustão, que já foi anunciada. Segundo alguns colunistas, o Faustão fechou com a Band e está voltando para a Band depois de 30 anos praticamente fora da Band, e aí o Luciano Huck achou a possibilidade de ele deixar a candidatura de presidência ou de qualquer cargo de lado para entrar aos domingos no lugar do Faustão. Agora o que me deixa muito triste é ver uma figura com a quantidade de seguidores que ele tem, com o alcance que ele tem, dizer que votou em branco em 2018. O que o Luciano Huck fez em 2018, ele está tentando fazer agora também. Votou no Bolsonaro, fez de conta que não votou e agora faz um postzinho ou outro ali criticando para parecer que ele é contra o Bolsonaro, que ele não concorda com esse genocídio, mas eu não posso admitir que eu votei nele, eu vou dizer que eu votei em branco. Eu acho que seria mais nobre você abrir a boca e dizer assim, olha, eu votei nele, tá? Imaginei que seria uma coisa e foi outra, e hoje não voto, não apoio e votaria até em outro candidato assim, 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 assim. Porque essa ideia de defender voto em branco, e o meu livro ali eu falo sobre isso, senhor Luciano Huck, é a ideia de desmobilizar a população e favorecer pequenos grupos. Em 2018, por exemplo, 31 milhões de brasileiros no segundo turno nem compareceram às urnas. Foram chamados abstentes, ou abstinentes, como algumas pessoas também chamam. Cerca de 12 milhões quase não votou em ninguém, compareceu, mas votou branco ou nulo. Supostamente você foi um desses. Contabilizando, Luciano Huck, os votos brancos e nulos e as abstenções dariam quase 43 milhões de votos. O Bolsonaro ganhou por pouco mais de 10 milhões, não foi isso de vantagem pro Haddad? Você acha que se você, como figura pública, percebendo a iminência do risco de um fascista chegar ao poder no segundo turno, seria melhor você ter estado do lado certo da história, mesmo discordando do PT, discordando do Haddad e buscando um amadurecimento que o Felipe Neto teve, mas você não. O Felipe Neto entendeu que foi um golpe armado contra Dilma. O Felipe Neto entendeu que o problema do Brasil não está meramente atrelado a um ou outro político da esquerda ou a um ou outro grupo da esquerda. Ele entendeu, sabe por quê? Porque ele buscou mudar, mas você não buscou mudar por um motivo simples. O seu berço é da elite. O seu meio social é a elite. E assim como diria o próprio Justo Veríssimo, no final das contas você quer que pobre se exploda. Pobre para você só serve para dar audiência. Comenta o que você acha aqui embaixo, meus amigos. Compartilha esse vídeo com outras pessoas. Se inscreva no canal. E como eu sempre digo aqui no final do vídeo para vocês, cabeça vazia e oficina para Bolsonaro.